Bem-vindo ao podcast da VegVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VegVets é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website www.vegvets.com. Nesse episódio, eu, Isabelle, conversei com a médica veterinária Cristiane Carvalho de Lima. Cristiane se graduou em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo em 1998. Ingressou na Ordem dos Médicos Veterinários em Portugal no ano 2000. Em 2005, abriu a Clínica Veterinária Cãofraria dos Bichos e, em 2011, fundou a ARPA, Associação de Bem-Estar Animal, onde é presidente e diretora executiva. Cristiane é dedicada ao aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas na esterilização de cadelas e gatas e tem orgulho de já ter esterilizado milhares de animais. Já deu palestras e treinou vários veterinários em Portugal e no exterior e considera que sua missão é proporcionar a melhoria do bem-estar do maior número de animais possível. Confira esse episódio e, se você quiser, deixe seu comentário. Caso você goste do nosso podcast, se inscreva e compartilhe com seus amigos e colegas. Cris, muito obrigada por aceitar esse convite. Nossa, é uma honra estar aqui falando com você de um assunto tão importante que é a castração. E eu gostaria que você agora se apresentasse, Cris. Ok, muito obrigada, Isabelle, pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre esterilização, e especialmente esterilização pediátrica, né? E eu tenho todo o gosto em estar partilhando aqui a experiência que eu tenho. Falando na minha experiência, então, eu me formei em Medicina Veterinária em 1998 pela Universidade de São Paulo, no Brasil, e em 2000 eu vim para Portugal e ingressei na Ordem dos Médicos Veterinários aqui. Eu comecei trabalhando com clínica de pequenos e desde logo percebi que a problemática aqui era muito semelhante à que eu via lá em São Paulo, né? Na questão do abandono, animais de rua. E eu já tinha experiência em trabalhar com campanhas de castração no Brasil. Eu já, na clínica onde eu trabalhei, ainda trabalhei 2 anos depois de formada lá, fazia-se muita esterilização. Eu já fazia esterilização minimamente invasiva com o gancho, né? Técnica do gancho. Na faculdade, a gente já tinha também um certo debate naquela altura, né, em meados dos anos 90, sobre a questão ética, sobre a esterilização, e até participei de uma campanha de esterilização que a faculdade organizou. E então eu já tinha, digamos, essa experiência e vindo até aqui e me deparando com uma necessidade tão grande, apesar de não ter sido uma escolha propriamente, trabalhar com esterilização, achava que era uma responsabilidade muito grande minha, né, enquanto profissional, e devia dar meu contributo fazendo. Então, nesse sentido, além de trabalhar na clínica, também, paralelamente, era voluntária de várias associações aqui que basicamente só se dedicavam a resgate. E aí foi todo um trabalho também em explicar para essas pessoas como é importante prevenir, como é importante esterilizar, como é importante dar animais já esterilizados, né? Em termos de... Não havia nada em termos de campanha de esterilização aqui, era tudo muito pontual. Mesmo os centros de recolha, o que eles faziam naquela altura era só basicamente eutanásia, né? Poucas adoções, e as associações que haviam basicamente só davam para adoção, resgatavam, também esterilização era muito pouco.
E aí foi todo um trabalho nesses anos todos, já são para aí 20 anos, né? E que eu tenho desenvolvido isso e tentado dar meu contributo aqui. E dessa necessidade de trabalhar muito com prevenção e esterilização, é que eu acabei por fundar uma associação, né? A Associação ARPA se dedica basicamente à esterilização, né? Faz campanhas de esterilização. E nesse entretanto, eu também abri a minha própria clínica até para poder ter uma base para onde oferecer esse tipo de serviços. E basicamente, no resumo, é isso aí, né? Entretanto, também é importante dizer que em termos de legislação, aqui em Portugal houve uma reviravolta muito grande nos últimos 5 anos. Como eu disse antigamente, basicamente, além de não fazer esterilização, né, os serviços veterinários municipais, que seria o equivalente aos CCZs daí, só faziam eutanásia. E eles, a partir de uma lei de 2016, já foram obrigados a usar a esterilização como forma de controle populacional. Foram também já... criou-se o dever de fazerem sede com gatinhos de rua, né, com as colônias, e foi então proibida a eutanásia que não fosse por razões médicas. Então, nesses últimos 5 anos, houve toda essa reviravolta de legislação, né? Há também uma outra sensibilidade, não só da classe, né, e do público em geral para isso. E também, aí nesses últimos 5 anos é que tem se desenvolvido em muito a atividade da ARP e as campanhas também. A gente, nos últimos 3 anos, fizemos mais de 5.000 esterilizações. Nesse ano somente, já estamos por volta, ou já ultrapassamos as 1.000. Portanto, o trabalho tem cada vez sido maior. Cris, obrigada por falar sobre a sua trajetória, que é maravilhosa, e parabenizar também todo o seu trabalho, que é essencial e inspira tantas pessoas, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre as etapas da sua jornada, porque agora você está falando que 5 anos para trás, que começou nesses últimos 5 anos, teve aí um auxílio, né, da legislação, só que nunca foi assim, né? Você teve vários... altos e baixos, né, nessa caminhada, e eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Não foi fácil, né, e você hoje... Não. Eu queria parabenizar, e você inspira muitas pessoas. Para inspirar, é uma das pioneiras, né, ainda mais em Portugal, é uma das pioneiras do Brasil, então eu acho que é importantíssimo falar sobre o seu trabalho. Por isso que a gente quis, então, te convidar para falar sobre isso, para inspirar outras pessoas, que mesmo tendo obstáculos, você chegou até aí, né? E já fez o quê? 5.000 castrações, assim, por baixo, né, Cris? Porque teve muito mais. Isso nos últimos 3 anos só, né? Na vida toda já fiz muita coisa, já perdi a conta. E além disso, a gente vai falar sobre que você também capacita outros profissionais. Você fez toda essa capacitação e você ainda faz a capacitação de outros profissionais, que isso vai ser muito importante, porque eles vão ser capazes, então, de fazer castrações. Então, é um trabalho que vai aí em leque, né? E é como se fosse uma cascata. E você poderia falar um pouco mais do seu trabalho, que você auxilia os profissionais tanto a fazer de captura, esterilização e devolução, né? E também High Quality, High Volume Spay Neuter, que seria a mutirão de castração, só que com qualidade, né? Não seria... que muitas pessoas pensam que mutirão de castração, as cirurgias são feitas com baixa qualidade. Não é isso. A gente tem aí esses mutirões que as pessoas, se elas fazem uma cirurgia de alta qualidade, anestesia de alta qualidade. E eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua capacitação e também da capacitação que você tem feito, né, promovido para outros profissionais. A minha capacitação eu fui procurando conforme eu tive necessidade, né, de procurar por respostas que eu não tinha no momento, né. Obviamente a gente
que é veterinário, a gente sabe que o nosso curso é um lamiré muito grande de várias coisas. A gente, se quer trabalhar mesmo muito profundamente numa área, vai ter que ir atrás de se capacitar. E essa área da esterilização não é diferente. Eu, como eu disse, comecei a trabalhar no começo muito com abrigos e adoções e tinha já, né, essa noção de que dar bicho com contratos promessas assim, de esterilização não dá certo. As pessoas não voltam ou voltam depois já de não sei quantas ninhadas. Isso não acontece, né? É muito lindo, mas você tem que dar o bicho já castrado. E o pessoal gosta de adotar filhote, portanto você tem que castrar filhote, né, para dar ele já castrado, certo? Então eu fui atrás de saber. Eu já no Brasil, já tinha experiência em fazer filhotes a partir de mais ou menos 2 meses de idade, 3, não era nenhum problema, né? Agora, com menos idade, aí eu já tinha uma certa insegurança para fazer, porque na verdade eu posso dizer, a gente não sabe, tem medo, é natural, né? Então fui atrás de saber. E nesse caso da esterilização pediátrica, eu procurei o Jeffrey Young, que é um colega aí dos Estados Unidos, que trabalha já há muito tempo com esterilização, com campanhas mutirões, né, de esterilização, e tinha vindo já aqui para a Europa algumas vezes falar especificamente de esterilização pediátrica. E eu basicamente fui cara de pau mesmo, mandei um e-mail para ele, me apresentei, disse o que eu pretendia e ele falou, não, vem para cá, para minha clínica em Denver e você fica aqui, aprende e faz. E assim foi, estive lá, aprendi as técnicas, os protocolos, vi que isso é tabu, né? Porque ao fim e ao cabo, esterilizar filhotes é muito mais fácil do que esterilizar adultos, né? Eu não sei por que guardam esse segredo, as 7 chaves da gente, mas é verdade, né? Castrar filhotes é bem mais prático, é mais barato, né? Os bichinhos recuperam muito mais depressa, portanto, é uma cirurgia mais fácil e melhor de se fazer, né? E aí, a partir daí, então, é que foi muito mais fácil a gente conseguir cumprir com esse pré-requisito, que já é da década de 90, né, várias associações internacionais que dizem, preconizam que a adoção só pode acontecer posterior à esterilização, né? E, portanto, é seguro fazer esterilizações em filhotes e, portanto, não há por que não. E na questão do SED foi um pouquinho diferente, porque o SED já envolve outra logística, né? Também a gente tá... Porque, assim, trabalhar com animais de abrigo, a gente tem os bichinhos à nossa disposição, a gente vai ter essa questão da adoção e do timing para esterilização aí, mas, basicamente, eles estão disponíveis. Quando a gente está a falar de gatinhos ferais ou gatinhos de colônia que estão na rua, você não tem essa facilidade de chegar lá a hora que você quiser para esterilizar aquele animal. Então, a própria ação de SED, da captura, né, envolve toda uma logística, todo um trabalho, e que é difícil você conseguir uma segunda oportunidade, né, para apanhar esses bichinhos. Então, o que acontecia? Muitas vezes você vai numa colônia e vai ter lá filhotes, né? Não é porque são filhotinhos que é fácil, é muito pelo contrário, eles são mais fáceis de esconder, né? Eles estão sempre atrás da mãe, porque até você pôr um isco, eles não têm fome, eles mamam, né? Enfim, então aí era mais importante ainda a esterilização pediátrica. E nesse caso do SED, também um pouquinho que me deixava no começo, antes de ter aprendido, porque eu aprendi principalmente com o pessoal da Inglaterra que vinha aqui para Portugal fazer campanhas, estou falando de 2005, por aí, né? E são bichinhos que você não pode ter fechados, fazendo aquele cuidado pós-operatório todo que a gente normalmente está habituado a fazer, né? Eles se autotraumatizam dentro das gaiolas, eles não comem, não bebem, ou seja, tem vários riscos de você manter um bichinho fechado, né, para fazer pós-cirúrgico. Então, quanto menos tempo eles estiverem fechados, melhor. E aí essa questão da capacitação para fazer não só a técnica cirúrgica que me permita não ter
ou minimizar ao máximo qualquer tipo de problema, mas também um protocolo anestésico que me permita o bicho recuperar o melhor possível, o mais rapidamente possível, e todo um conjunto de protocolos, desde a preparação da captura até a devolução, que eu consiga fazer isso com segurança para os animais e para as pessoas, né, e tentar fechar essa colônia, ou seja, ter todos os animais ali esterilizados no menor tempo possível, isso foi um trabalho mesmo de, digamos, quase que anos mesmo de aprendizado, né? Como eu disse, muitos baseado no trabalho dos ingleses, mas que eu fui adaptando aqui para a nossa realidade em Portugal. Mesmo a questão da pediátrica, a gente vai adaptando tudo, né? Até chegar a uma coisa que te permita fazer muito, fazer com qualidade e a baixo custo, né? Que assim, é um sem fim os animais, né? Só que o dinheiro tem fim, né? Exatamente, Cris. É muito importante falar que em todo lugar a gente tem limitação de recursos. Tem. Aqui não é independente diferente do lugar. Exatamente. E nos Estados Unidos também não, e na Inglaterra também não, né? E exatamente. E quando você está falando de financiamento público, você tem uma responsabilidade muito grande aí também, né? Quando você está falando de dinheiro de associações que o pessoal dá, aquele donativo, né? Você tem que fazer o melhor uso possível daquele dinheiro das pessoas. E mesmo até para o cliente da clínica normal. Se eu posso fazer bem com mais barato, por que não? Porque aí essa pessoa tem maior possibilidade de fazer algo que é importante, né? Não só para controle populacional, mas até para a saúde do animal dela. E até para a carteira dela, né? Porque vai evitar vários tipos de problemas que depois a gente vai falar que custam muito dinheiro. Exatamente, Cris. Acho que as suas considerações foram excelentes. E, Cris, falando agora de castração pediátrica, qual a idade que é considerada castração pediátrica? Em gatos e cães. Qual a idade? Então, não existe um consenso muito grande nisso, né? Até para definir o que é um ser pediátrico. Assim, eu tenho por conceito do que eu aprendi até, de que você considera um paciente pediátrico até o fim do desenvolvimento dele, né? Já existe, mas geralmente, em via de regra, o pessoal relaciona muito com a maturidade sexual. Em caso de gatos, a gente sabe que é por volta dos 4, 5 meses de idade que eles vão atingir a maturidade sexual. No caso dos cães, a partir daí até, dependendo do porte do animal, pode ser até depois de 1 ano, 1 ano e meio, às vezes até com 2 anos de idade. Então é muito complicado você falar qual é enfim, quando é que vai terminar o desenvolvimento daquele animal e também é muito difícil prever quando é que aquela fêmea vai ter o primeiro cio. A gente não tem como, hoje em dia, pelo menos, não há nada que te faça prever isso. A gente estima, em via de regra, que um paciente pediátrico, assim, só forma de facilitar, não é? Que seriam 6 meses de idade, né? Mas sabendo que em 6 meses de idade, uma gatinha já pode ter tido uma ninhada e com 6 meses de idade, um cachorro ainda é muito filhotão, né? Ou, se for, por exemplo, um São Bernardo, com 6 meses é ainda um bebê, né? Exato. Portanto, vai depender muito. Vai depender muito, mas em via de regra, acho que para facilitar o pessoal define pediátrico até os 6 meses. E dentro do pediátrico também tem várias subdivisões, que é muito... Nessas idades muito jovens, né? Nos primeiros meses de vida, o desenvolvimento é muito rápido. É muito diferente a gente falar, e agora eu nem estou falando só de esterilização, mas falar de um paciente, comparar um paciente de 6 meses com um de 6 semanas, com um de 6 dias. É muito diferente em termos de fisiologia, metabolismo, enfim. Mas tudo entra na categoria pediátrico, a gente joga tudo ali, mas realmente em termos de procedimento, somente em termos anestésicos, é mesmo uma diferença muito grande da água para o vinho, né? Então, depois vamos ter que ter considerações a esse respeito, né?
Mas digamos que em termos de esterilização pediátrica, ela já está bem documentada e já está bem estabelecida dos 6 meses dos 6 semanas até os 6 meses. Isso é o que geralmente o pessoal considera pediátrico. Ótimo. Cris, em relação à anestesia, o que os veterinários têm que ficar mais atentos em relação à anestesia nos pacientes pediátricos? Olha, no geral, porque como eu disse, se a gente for falar dessas idades todas, aí pode ter alguma diferença. Mas eu diria assim que, no geral, é importante não fazer jejum maior de 2-3 horas. Tá? Esses bichinhos, eles têm um metabolismo muito rápido e a hipoglicemia pode ser um fator aí de risco, você tem que ter alguma atenção. Ainda maior do que a hipoglicemia, eu considero, é a hipotermia. Eles têm maior dificuldade de termorregular, portanto, eles podem entrar em hipotermia mesmo que estejam 40 graus. O bichinho anestesiado, ainda mais que a gente vai fazer tricotomia, vai estar, né, a fazer toda aquela asepsia com líquido, né? Aquilo tudo vai fazer baixar muito depressa a temperatura corporal do bichinho. Então, tem que ter essa monitorização da temperatura, isso é mesmo importante, não só no perioperatório, mas no pós também, né? E tem a questão do metabolismo dos fármacos, né? Porque eles têm maior dificuldade de metabolização hepática, por exemplo. Então, você vai tentar evitar certos fármacos que são de metabolização exclusiva hepática, mas em via de regra eu prefiro usar medicamentos, fármacos que você consiga reverter depois. Isso é uma maravilha. Portanto, olha, o principal é esquece jejuns longos, eu até nem faço, o bichinho entra, né? Eu sei que comeu, ou até se é, por exemplo, em caso de sede, a gente tenta ver o bichinho comer mesmo e não atrasa muito a cirurgia desses pacientes. Durante a cirurgia, tem que estar quentinho, manter a temperatura deles, aquecer se for preciso. Assim que terminar o procedimento, reverte. E depois também, após a cirurgia, vai olhando se ele mantém a temperatura, se ele comeu. Olha, depois disso tá tudo bem. Em via de regra, eu diria isso. A gente podia entrar em muitos detalhes, mas não vale a pena, não. Isso é o essencial. Esses são os pontos principais. Sim. Esse é o essencial. E agora, entrando na cirurgia, quais são os aspectos em relação à anatomia, à técnica cirúrgica, a recuperação dos pacientes, se a gente comparar adultos versus pediátricos, né? Quais seriam as diferenças que são maiores? Olha, a mais óbvia é o tamanho, né? A gente está falando muitas vezes, né, de um bichinho muito pequenininho, portanto, o tamanho das estruturas é outro, apesar de proporcionalmente, por exemplo, em gatinhas, elas têm ovários enormes, né, se for ver na proporção do corpo comparado com uma adulta, mas são bichinhos muito pequenos, ou seja, pode ser mais difícil encontrar os cornos uterinos, né, e você tem que ter uma delicadeza, uma manualidade ali já desenvolvida, né, para não provocar nenhum trauma. São tecidos muito frágeis, é muito fácil fazer uma ruptura ou algo do gênero. E principalmente também algo que assusta o pessoal que começa a fazer pediátrica, que eles têm muito fluido abdominal. Então, você abre a cavidade e é líquido para todo lado, pensam logo, né, fez ruptura de bexiga. Não é mesmo assim, faz parte do procedimento. Mas fora isso, o resto eu diria que a técnica é bastante semelhante, viu? E em termos de recuperação, Cris? É muito mais depressa. O bichinho, filhotinhos recuperam, é assim, eles passado 2 horas estão já brincando uns com os outros, né, principalmente são ninhadas, estão ali na brincadeira. E quando a gente faz, por exemplo, no SEDS, que captura a mãe e captura os filhotes, a mãe tá ali, para acordar e eles já estão em outra, né? Uhum. Já estão super bem. E mesmo, de modo geral, mesmo para caninos, na clínica, mesmo os proprietários, o pessoal até fica assim, nossa, mas tem certeza que ele foi castrado? Tá aqui como se nada fosse. Então, é assim, é muito boa a recuperação dos bichinhos mesmo. É muito melhor, é mais tranquilo, pós-cirúrgico.
Em casa também o pessoal às vezes fica assim, mas é filhote não para quieto, vai dar problema de deiscência ou de lamber ou o que quer que seja. Não acontece tanto não, eles cicatrizam muito bem. É raríssimo ter algum caso de deiscência, nem me lembro assim, nenhum caso do gênero. Portanto, recomenda-se sim, é muito boa. Muito melhor que num adulto. Cris, agora em relação aos prós e contras, né? Esse assunto é bastante discutido, principalmente no Brasil, né? Em relação ao que a gente tem na literatura, tem muitos dados na literatura que falam sobre castrar ou não castrar cães ou gatos jovens, né? O que diz a literatura? O que você pode nos dizer sobre isso, Cris? É assim, a literatura tem imensos estudos já, desde os anos 80, quando se começou a fazer mais esterilização pediátrica. Desde então, e a partir dos últimos 20 anos, tem sido mesmo muita publicação que tentam relacionar alguns riscos, né, de condições de saúde aí relacionados com a esterilização e particularmente também com a esterilização pediátrica. Eu até tenho aqui alguns estudos até para citar, né? Eu diria que de forma geral o que a gente pode pegar desse apanhado é que o fato é que a esterilização, seja pediátrica ou em idade adulta, ela vai sempre tá relacionada a uma maior longevidade dos animais. E isso é um fator muito importante na hora da gente depois interpretar os dados de alguns estudos, né? Portanto, os animais esterilizados, para já a gente sabe que provavelmente vão ter uma vida maior. Ela chega e é substancial, não é pouco. Em fêmeas pode chegar de caninas a 26% e em gatas, então, muito maior do que isso. Então, isso acontece com cães e gatos, né? Essa longevidade é importante salientar para as pessoas, tanto para cães e gatos. É observada em cães e gatos, e eu estou falando de estudos que envolveram milhares de animais, né? Tem amostras muito grandes, amostras não são específicas de uma localidade, porque depois, né, esses estudos a gente tem que ter em atenção algumas características, né? Mas de forma geral, os que têm sido mais divulgados são alguns que mostram algumas questões menos positivas, né? Que são, até acho que tem mais, digamos, repercussão na mídia, né? Que o pessoal até costuma me perguntar muito, principalmente aqueles estudos da Universidade de Davis aí, da Califórnia, que eles fizeram com para já raças muito específicas, né? Com Golden Retriever, com labradores e pastores alemães, em que eles associam, isso é importante salientar a terminologia, eles associam, né? Não é relação de causa e efeito. Eles observaram que no caso dos animais esterilizados, houve uma maior incidência de alguns problemas ortopédicos, né? Estamos falando de raças como pastor alemão, Golden Retriever e labrador. Outra questão que eles observaram também é que esses animais eles têm maior tendência a desenvolver certos tipos de câncer específicos, né? E que também eles acabavam por desenvolver também numa associação com algumas doenças imunomediadas. Então, mas são 3 estudos, basicamente, né, nesse universo, com raças muito específicas, já com predisposição a problemas ortopédicos, em que não houve, assim, um despiste se esses animais já teriam alguma predisposição genética a desenvolver de qualquer das formas, né? E também, se você for ler esses estudos a fundo, você vai até perceber ali que, apesar de alguns indivíduos desenvolverem, por exemplo, eles falam na pediátrica ali, que animais esterilizados com menos de 5 meses acabavam por ter maior incidência de displasia,
na verdade, esses animais até viviam mais, né? E eram diagnosticados mais tarde do que os que não eram esterilizados, né? Tem vários detalhes que você, depois, pegando o estudo, lendo com calma todos eles, você vai começar a perceber certas coisas que, são estudos que levantam, na verdade, questões mais não contra a esterilização ou esterilização pediátrica, mas que mostram como isso é um assunto que merece muito mais estudo, né? Porque a gente não pode sequer extrapolar o que foi encontrado naquela população específica para outra, né? Um deles até fala, o que a gente encontrou em Golden Retrievers, não podemos extrapolar para labradores. E quem diz isso diz muito menos para toda a população canina do mundo, ou quiçás felina, né? Portanto, se você encontrou associação no estudo com uma certa raça específica de esterilização ali num certo local, com uma amostra, digamos, às vezes até muito pequena, você não pode usar isso para definir sua postura, sua decisão clínica depois na sua prática. Né? Você tem que, claro, para conseguir definir isso tudo, você vai ter que dar uma olhada muito no global, muito no geral. E é isso que eu queria falar agora mais, mas eu não podia deixar de referir, porque o pessoal está sempre a falar nesses estudos aí, viu? Cris, depois você pode mandar o link pra gente, a gente deixa nesse podcast o estudo, só para as pessoas saberem. Deixo sim, todos eles. E acho que é super importante para elas entenderem, lerem o estudo e também terem essa visão crítica que você está tendo, né? Porque, primeiro, eles estão falando sobre associação, que não é causalidade, né? E além de tudo, é muito difícil, tem outros fatores envolvidos que muito provavelmente não foram computados nesse estudo. Claro, por exemplo, obesidade, né? Obesidade, exato. Se a gente sabe que a predisposição genética, né, e vários fatores ambientais também, exercício, na displasia, exato, tipo de pavimento que o animal tá, assoalho, exatamente. E são estudos muito, sim, são estudos já retrospectivos, né, em que você perdeu muitos dados. Então tem que ter e outra coisa que também eles próprios referem, né, e a gente que trabalha, sabe, assim, em clínica, é que se você for ver um proprietário que esteriliza, que tem um cuidado de esterilizar um bichinho cedo, que está mais consciente, né, dessas decisões todas, é uma pessoa mais cuidadosa. Ela vai atrás mais de tentar buscar um diagnóstico porque o cão está mancando, enquanto que o pessoal que não castra, muitas vezes o bichinho nem nunca vai no veterinário, né, para fazer mais nada. Nem vai para castrar, nem vai para coisa nenhuma, né? Exatamente. Um diagnóstico, não é barato fazer um diagnóstico, por exemplo, ortopédico, né? Não, e eu acho que é importante lembrar, e você tinha falado comigo antes numa discussão que a gente estava falando sobre isso, que muitas vezes a genética do Golden Retriever que foi estudado em Davis não é, por exemplo, de outra cidade na costa leste dos Estados Unidos, não é o que está no Brasil. Porque existe diferenças. Não, são populações completamente diferentes, né? Um Golden não é um Golden, não é a mesma, né? Não é uma fotocópia, um Xerox, né? Que o pessoal fala. Não é a mesma coisa no mundo todo, exatamente, né? Cada um tem sua linhagem, tem suas predisposições e você tem que ter muita coisa em consideração antes de tentar inferir que tipo, foi porque foi castrado que tal coisa, não é? Porque pode ser daquela localidade, né? O Golden Retriever, exato, que todo mundo tem lá, que foi na Califórnia, né? Tanto é que hoje em dia não tem, a gente pode dizer mesmo, não existe evidência nenhuma de que a esterilização, seja ela pediátrica ou em idade adulta, vai predispor a nenhuma condição dessas. E agora pode-se falar de inúmeras, né, de inúmeros tipos de câncer, de problemas ortopédicos, de epilepsia, comportamento, então, ninguém consegue. E mesmo de câncer também, né? É verdade. Porque muitas pessoas falam sobre isso e a gente sabe que, por exemplo, o câncer de mama, a gente tem evidências que diminui as chances, principalmente da cadela, ter câncer de mama.
Não, esse daí tá bem estabelecido, sim. Aliás, É um benefício grande. E aí a pediátrica entra mesmo como muito importante. Por quê? Porque nesse estudo que fizeram, em que eles avaliam o risco, né? Antes do primeiro cio e depois para cada cio, qual que é o aumento da incidência, né, da chance do bichinho desenvolver um câncer de mama comparado com o animal não castrado, é assim, ó, antes do primeiro cio, a chance é 0,5% de desenvolver um câncer de mama durante a vida, comparado com o animal que nunca foi esterilizado. Para cada cio que vai tendo, você vai aumentando, né? Acho que é 8%, se não me engano. Portanto, esse daí, e só isso daí tem muito peso. E a gente está falando do câncer, que é o com maior incidência, né, na espécie. Exatamente. Por exemplo, muitas pessoas desconhecem que nos Estados Unidos, por fazerem aqui, pelos veterinários fazerem a castração pediátrica antes dos 6 meses, o câncer de mama é raro. É muito incomum. As pessoas nem sabem que existe câncer de mama em cães. É verdade. E sendo que, dependendo do estudo, eles podem ultrapassar até 60% de incidência. Né? Exato. E no Brasil é muito comum. É muita coisa. E no Brasil é... Porque é mesmo, né? Se você não castrar e não castrar cedo, vai acontecer. Porque às vezes acontece da bichinha ser castrada já com 6 anos de idade e desenvolver, pronto, né? Não tem a vantagem toda que é fazer antes dos 6 meses. E aí é que a gente tem que ponderar muito. Outros tipos por exemplo, de câncer, que eles até sugerem uma associação com o aumento da incidência, como o hemangiosarcoma, existem estudos que referem que podem até aumentar ou dobrar a incidência. Mas a gente está falando de um câncer, né, que tem 0,2 de incidência na população. Se eu dobrar a incidência porque eu esterilizei, vai para 0,4. Exato, dobrar é pouco ainda. Você quer comparar, tipo, um risco de desenvolver hemangiosarcoma se eu castrar antes do primeiro cio com o risco de ter um câncer de mama, né? Ou até se falar da hiperplasia prostática benigna, que isso chega a 100%, né? Às vezes nos cães, estou falando dos machos agora. Então a gente tem que... Tudo bem, tem toda essa informação, tem esses estudos todos, é interessante e devem ser feitos, a gente tem que estudar, porque na verdade o que a gente conclui com a evidência toda é que a gente não tem boa evidência, né? A gente não estudou muito bem esse assunto, né? Mas a gente tem o empirismo, tem décadas de esterilização. E a gente tem simplesmente essa questão do controle populacional, porque tudo bem, é nossa obrigação zelar pelo bem-estar do indivíduo também, não pensar só na população, mas pensar no bichinho. Mas aí também a evidência suporta que você faça a esterilização pediátrica. Somente você está falando de fêmeas, gente, só essa questão de prevenir o tumor de mama já vale o risco de, quem sabe, talvez... Sabe, dependendo... E aí você tem que pensar muito no individual, tipo, da raça, se ela tem predisposição para isso ou aquilo. Mas mesmo assim, todos os outros tipos de câncer não têm incidência muito baixa. Acho que não chegam a 5%. E além disso, do controle de natalidade, né, Cris? Porque você vai evitar o primeiro cio, aí se acontecer do gato, principalmente, de fugir... E aí depois cruzar, você tem mais 5 gatinhos em casa, ao invés de um só. Esse controle de natalidade... É assim, se você não tiver o bicho entre 4 paredes e mesmo assim, eles às vezes dão um jeito de escapulir e você não sabe quando eles vão ter o primeiro cio, gente, não facilita, mas vale não ter essa ninhada, porque... Depois a gente sabe que a maior parte das pessoas não vai ficar com os bichinhos e é mais abandono, é mais, digamos, miséria e eutanásias que acontecem por aí. Exatamente. Né? E quer queira, quer não, a maior causa de morte em cães e gatos no mundo é eutanásia, por causa de sobrepopulação. Isso é uma miséria, isso é horrível. Ou são deixados a morrer, né? É aquela coisa que a gente tem Não morre assim de eutanásia
Só que morre por outras coisas. Por abandono, né? Negligência e tudo isso. Exato, porque ficou doente, porque foi atropelado. Então, é muito difícil. Então, se não morre por eutanásia, morre por outras coisas, né? Portanto, eu acho que essa discussão toda do tipo, será que a esterilização pediátrica, né, ou a esterilização não causa problemas e o pessoal fica procura, né, estudos para ver se relacionam e não sei o que, tudo bem, né, mas às vezes eu fico pensando que isso basicamente são estudos todos dos Estados Unidos e geralmente da Califórnia, né, e que eu acho que esse povo, na verdade, esqueceu o que é a miséria de quando esses bichos não são castrados. Porque eu vejo aqui na minha rotina e tipo, semanalmente, piometra, distocias, tumor de mama, bichos atropelados, estrupiados porque brigaram, fugiram para reproduzir e acabaram pegando um monte de coisa, né? E isso também tá na evidência que animais que não são esterilizados morrem mais facilmente de traumas e infecções. Portanto, claro, eles vão falar, olha, castrou, vai ter mais incidência de câncer e doença autoimune. Claro, eles vivem mais. Então, e é eles importante vão ter você falar tempo da de Califórnia. desenvolver isso, né? Eu moro aqui e não tem animal na rua, Cris. Não tem. Pois e as pessoas dão muito dinheiro pra causa animal. Só o San Diego Humane Society tem lá, as pessoas dão $1 bilhão de dólares. Pois é, gente, não pode usar essa... Pronto, é outra realidade. É outra realidade, exatamente. Né? E aí, se você for ver, tiver uma visão mais, digamos, aumentada, uma big picture, digamos, isso daí, a gente tá falando de... Pronto, isso é muito pouco perto do problema maior mesmo. Exatamente, é bom você que ter é a falado sobrepopulação, né? A gente agora tocou no assunto que posso esterilizar filhotes? Sim, pode. Agora nós vamos para a esfera moral. As concepções da sociedade. Se a pessoa quer, né? O que você vê sobre isso? O que você sabe sobre isso, Cris? Em relação às pessoas, à sociedade. Aí é que mora o tabu, eu acho. E não é só das pessoas da sociedade, na nossa classe também, né? Porque se você for ver, a gente pode esterilizar filhotes, porque a esterilização é um procedimento cirúrgico como qualquer outro, né? Tem neonatos, recém-nascidos que são submetidos e precisam de cirurgia e nunca ninguém levantou questão quanto a isso. Se você tem, né, às vezes um problema emergencial e ainda principalmente pacientes de risco, né, porque já não estão muito bem de saúde, você vai operar e trata e faz muito bem, trata como se fosse um procedimento normal da rotina clínica. Quando a gente fala em esterilização, aí parece que a coisa muda de figura, que isso vira uma coisa eletiva, como se não precisasse, né? E aí as pessoas ficam, mas tão pequenininho, né? Coitadinho, porque isso é uma judiação. Isso é o que a gente ouve mais, né? Mas isso, na verdade, é pura falta de informação, né? Porque se as pessoas... E eu vejo isso, quando elas passam a acompanhar e acabam por decidir fazer e veem como aquele animal ele recupera... Bom, ponto 1, eles não sofrem tanto de estresse para ir no veterinário como um adulto. São filhotes, estão naquela... Ainda mais se estão junto com a ninhada e aquilo tudo, olha, eles nem sabem onde estão, o que é que estão a fazer. Não tem essa consciência para eles, olha, é uma volta até ao parque e são anestesiados, esterilizados, acordam, querem comer, querem brincar, não estão nem aí para nada, recuperam super bem, portanto, comparado com o adulto, não é judiação nenhuma, é muito mais fácil, muito melhor a recuperação para esse bichinho, né? E a questão também meio errônea de que isso pode esperar, gente. Isso nem sempre pode esperar, né? É muito comum, somente em gatos, as pessoas terem ninhadas indesejadas. Por quê? Porque com 4 meses, ainda o filhotinho, acabei de adotar, né? Passou 2 meses, a bichinha tá no cio. Muitas vezes as pessoas não reconhecem o cio, não têm essa experiência e vão descobrir que que a bichinha, no caso, estava grávida quando já pariu, né? E aí?
Não, 6 meses de idade. Teve o cio no 4. Não, eu já fiz cesarianas. Não, eu fiz cesarianas com gatinhas com dente canino de leite ainda. Ou seja, não tinham 6 meses. Cesariana, né? Então, portanto... Não, é verdade. Isso é fato. As pessoas não têm noção que os filhotes também amam. Brincadeiras à parte, mas não. Eles são filhotes ainda, são pediátricos, mas podem ter ninhadas. Eles podem reproduzir. Portanto, se podem reproduzir, devem ser castrados antes disso. Isso é muito importante, esse timing, né? Certo. Mas lá está, é todo um trabalho ainda de educação que a gente tem que ter, não só com o público, dessa consciência do tipo... E agora é uma campanha muito grande aí nos Estados Unidos e aqui também, mais no Reino Unido, do Spay by 5, né? Sim, antes dos 5 meses. Que é justamente para conscientizar, né, os proprietários de que tem que castrar antes dos 5 meses de idade. Por quê? Porque pode ser já tarde demais depois disso. Nessa de esperar, já foi. E além de tudo, em cadela, a gente sabe, antes do primeiro cio, você vai diminuir muito o risco de ter câncer de mama, que é um dos mais comuns. E gata também, né? Gata também, E é muito comum a gente ver esses tumores no Brasil, né? Eu vejo aqui também bastante. E depois é muito complicado, porque somente em gatas, 90% são malignos. Exatamente, Cris. Cadela é 50-50. E todo mundo sabe também que da contraceptivo aumenta, né, a chance de desenvolver isso. Portanto, não, tem que castrar e de preferência castra cedo, castra antes da maturidade sexual, porque aí você tem toda a vantagem, né? É o que eu falo pros proprietários aqui. Porque se a gente está falando de filhotes que vão para adoção, para animais que estão na rua, ou muitas vezes situações em que não tem outra oportunidade, isso nem se coloca a questão. Castra e pronto, né? Tem que garantir que o bichinho vai ser esterilizado. Naqueles que você pode até depois fazer, aí tem várias coisas para ponderar, mas eu diria que de forma geral, se a gente está falando de fêmeas, mesmo em cadelas, e mesmo em cadelas de porte grande, ou de raças que já há alguns estudos que sugerem um aumento da incidência de lesões de ligamento cruzado, por exemplo, de displasia. Gente, é muito mais importante você prevenir um câncer de mama do que uma possível, quem sabe, talvez, problema ortopédico, porque isso tem maneio, né? O câncer é mais complicado. Não e como você falou, em cadelas é 50% chances de ser maligno e em gatas é quase 90%, quer dizer, é bem alto. E é uma cirurgia, né, Cris? E é uma outra cirurgia que você tem que fazer, geralmente tem que ser extensiva. Em gatas, geralmente, é bem grande. Não, é uma cirurgia muito invasiva, é agressiva, um pós-cirúrgico não é fácil e você não tem garantia de cura. Exato, Cris. É isso que a gente tem que falar e é muito comum a gente ter no Brasil. E ainda mais o pessoal usa esses medicamentos anti-cio, que vai aumentar ainda. Eu entendo que se você não tem outro jeito, pronto. Mas hoje em dia, né, se você pode esterilizar, faça isso, né? Exatamente, porque é paliativo. Também. Exato. E se a questão financeira é importante, como por exemplo no Brasil, tem que investir em fazer esterilização pediátrica. Por quê? Porque é mais barato, gente, é mais prático, é mais fácil para os veterinários aprenderem. Por exemplo, somente nessas idades entre os 3 e 6 meses de idade, é uma cirurgia muito mais fácil até para os estudantes irem aprendendo a técnica, né? Há estudos em que é verificado isso, que eles falam que tem mais facilidade em fazer e que é mais fácil, mas a recuperação deles é melhor e mais barato. Por isso que eu digo, isso é um segredo muito bem guardado que eu não sei porquê. Essa devia ser a escolha, a cirurgia de escolha praticamente em quase todos os casos, né? Somente se a gente está falando em controle populacional, então não tem como fugir disso. Você não consegue fechar uma colônia de sede sem castrar os filhotes. Você não consegue
você não consegue, e aí é que entram aquelas as esterilizações muito, aí que já mais controversas para o público geral e até para a classe, são aquelas esterilizações feitas com menos de 6 semanas de idade. Mas é seguro fazer, é possível fazer. Eu já tenho feito esterilizações em gatinhos com dias de idade, são animais que eu não conseguiria depois... não tinha garantia nenhuma de que ia conseguir fazer mais tarde, e assim eu fechava a colônia, e eles estão lá até hoje, gente. Não, é aquilo, você tem que ter certos cuidados específicos com anestesia, com o manejo desses bichinhos quando você está fazendo a cirurgia, mas de resto, eles podem e devem ser esterilizados com o resto da colônia. Então, não tem por que não fazer, e eu aqui até... tive e estou tendo alguns problemas assim com o público geral por conta dessas esterilizações, mas até a própria Ordem dos Médicos Veterinários aqui de Portugal já veio dizer que não há evidência nenhuma, né, que diga que isso pode causar algum malefício na vida desses animais no futuro, mesmo que tenham dias quando são esterilizados, porque não há. Né? E mesmo a Federação Veterinária Europeia, a FVE, porque eles lá falam, eles recomendam a esterilização a partir das 6 a 8 semanas, né? Porque a gente está falando muito num contexto de abrigo, né? Como eu disse, na verdade, se num abrigo não tem necessidade em fazer antes disso, né? E eles também colocam a questão justamente do antes disso ter maiores riscos, porque são lactantes, né? E há algumas outras considerações a ter nesse, digamos, essa população, né, em termos fisiológicos. Mas a decisão de quando deve ser feita a esterilização vai envolver várias coisas, né? Não é só eu posso fazer, como a gente estava falando, sim, eu quero fazer. Agora, claro, se você tiver com base essas informações todas, eu penso que sim, a gente... vai querer fazer porque a gente quer que esses bichinhos não reproduzam e que tenham uma vida maior, né, mais longa e com qualidade. E eles não vão brigar tanto, porque não precisam... É o comportamento sexual, praticamente. Isso para os proprietários é muito importante. E a gente tem falado muito do tumor de mama, mas piometra tem uma incidência muito alta, né? E é letal. Nas cadelas e nas gatas também. Olha... Com o SED, eu, só nesse mês, assim, quase, digamos, 20, 30% das gatas que vêm, né, se não estão grávidas, tem piometra. É assim, 20, 30% tem piometra, o resto está grávida, né? E se for um gato de feral... É uma incidência muito grande de piometra. Porque exatamente. A gente acha que as gatas não têm, elas têm muito, né? E as cadelas também. E é uma cirurgia depois que tem um risco de mortalidade que aí, dependendo do estudo, pode chegar até 17%. Por quê, né? Cris, e aí é importante a gente ressaltar que esses gatos, né, de captura, esterilização e devolução são de colônias, são gatos ferais que não vão ter... as pessoas vão demorar muito para ver que o gato tá moribundo, tá doente, né? E geralmente é muito mais difícil tratar esses animais. Porque não tem uma pessoa olhando esses animais constantemente, eles não estão domiciliados, não estão em casa. Então, se você, na verdade, tira, né, a útero e ovário, onde está acontecendo a piometra, você não vai acontecer a piometra. Então, você vai diminuir os riscos daquele animal de morrer por isso, né? E é importante falar para as pessoas, você vai diminuir o sofrimento daqueles animais. Se você está vendo tanta incidência, assim, de 20% a 30%, que... Nessa altura do ano, sim. Então. E é muito comum, na minha experiência, encontrar piometras em gatinhas após o primeiro cio. Nossa! Assim, eu tenho experiência pessoal de uma gata minha, ainda estava na faculdade, que teve o primeiro cio e teve piometra, teve que ser operada de urgência. E não tinha sido castrada antes porque diziam que ela era muito nova. E depois quase teve uma cirurgia de risco, né? E hoje em dia, imagina, eu nunca falo... É o que eu falo pro pessoal que tem as gatinhas, faz antes do...
né? Vamos fazer a vacinação com 4 meses, esteriliza, ou quando for mais conveniente para você, né? Mas antes dos 5 meses, porque assim a gente já poupa a bichinha de uma possibilidade não tão difícil de acontecer dela ter piometra, por exemplo, logo agora. Exato. Com 6 meses ou 5 meses. E se vai pra rua de ficar grávida, né? Porque... Exato, tem muitas implicâncias o que acontece, né? E em relação agora, a gente falou sobre a sociedade quero. Eu acho que a educação, né, tanto dos tutores, quanto das pessoas, quanto dos médicos veterinários, capacitar essas pessoas, né, fazerem a cirurgia. Capacitação é importante. E quem aprende, e isso eu tenho me dedicado muito em partilhar esse conhecimento, porque eu acho fundamental, porque isso mudou tanto a minha prática, não só pro lado da medicina do coletivo, desse trabalho que eu tenho de controle populacional, mas até como clínica, né? Eu tenho meu atendimento, faço atendimento normal de clínica veterinária, e ter aprendido o que eu aprendi com a do coletivo, eu consigo ser muito melhor clínica, orientar muito melhor e até prevenir muitos problemas dos meus pacientes, né? Então é muito importante essa educação, né, essa capacitação dos médicos veterinários, não só em aprender a fazer esterilização, dessas técnicas que a gente tem de high volume, high quality spay neuter, né, em que basicamente são técnicas que são mais simples e eficazes, né, e que também tem toda uma envolvência de organização, planejamento, de forma a você conseguir prestar um serviço de esterilização para um número muito grande de cães e gatos com muita qualidade. Eu acho que a gente até tem um padrão superior, né, à média, porque imagine-se, questões de cirurgia, quanto maior a prática do clínico, melhor ele é, menor a chance de riscos e complicações, né? A gente não tem, assim, riscos de cirurgia, porque todo mundo que trabalha aqui, o pessoal acaba trabalhando e fazendo muito, que você tem um melhor resultado, né? Por isso, às vezes o pessoal pensa, não, tá poupando, não é nisso que a gente ganha, não é nisso que a gente economiza financeiramente, não é em usar material de fraca qualidade ou não dar anestesias adequadas, né? O que a gente acaba economizando, né, dinheiro é fazendo uma boa técnica cirúrgica em que você tem um menor tempo de cirurgia e uma menor incisão, porque o que vai ficar caro é anestesia e fio. Portanto, se eu tenho um corte enorme que vai do chifoide até o pubis, claro, isso vai ficar caro, né? Do que se eu tenho uma incisãozinha só pro meu gancho e castrei, né? E aquilo em 5, 10 minutos tenho uma bichinha também já passando por todo o processo cirúrgico e anestésico. Aí a gente poupa dinheiro. E também ter gente preparada em cada fase do procedimento, né? Que poupa. Você não tem um veterinário para fazer pré ou para fazer pós. Tem um pessoal, cada um na sua, fazendo as coisas, e isso fica tudo certinho. E isso foi muito importante partilhar com o pessoal daqui, e principalmente com os veterinários, os colegas que trabalham com abrigos, né? Sejam eles públicos ou privados. E isso tem mudado muito o panorama aqui da esterilização em Portugal. Eu fico muito contente, porque eu sozinha, eu tenho até um alcance que eu posso chegar, né, do trabalho que eu consigo fazer. Mas a gente partilhar o que a gente sabe, a gente consegue multiplicar exponencialmente, porque o que não falta é bichinho precisando, a necessidade está aí. E essas técnicas fazem muita diferença. Exatamente, Cris. É aquela coisa, você em 3 anos castrou no mínimo 5.000 animaizinhos. Só que se você capacitar mais, imagina o quanto isso foi... É verdade, o volume é muito maior, porque você está dando para uma pessoa o conhecimento e ela vai espalhando para outras pessoas. É como se fosse uma cascata, né? É a corrente do bem, né? Da castração. Exatamente. Sim, e o pessoal que se forma aqui, eles têm muito medo de cirurgia. Eu não sei em outros locais, né?
mas eles se sentem muito pouco preparados para fazer uma cirurgia. E então a gente também desmistificar um pouco. Sim, cirurgia é importante, mas é uma habilidade que tem que ser aprendida gradualmente, tem todo um processo que é importante ter acompanhamento sempre nesse processo, ter essa mentoria, né? Não só para ensinar qual uma técnica melhor, mas tudo que pode acontecer de mal e como eu resolvo. Que isso realmente é difícil você conseguir essa informação. Eu tive que ir atrás também. Você não tem... Todo mundo gosta de mostrar o que faz de bem, agora o que acontece de mal. Tem que ter um mentor, né, Cris? É importante um mentor que tá ali do seu lado, apoiando, te dando, né, apoio e também te ensinando. Falou, olha, você tem que fazer assim. Às vezes só pegar o instrumento para fazer uma sutura de uma forma diferente, isso pode te ganhar tempo e facilidade, né? É verdade, são às vezes detalhes, assim, que você fala, nossa, isso mudou totalmente. E isso é importante. E aqui eu acho legal e gosto de, já nesses últimos, pelo menos 8 anos, que com a ARPA tenho capacitado já muitos veterinários, a gente ter, assim, uma rede, digamos assim, de um grupo de colegas que, caso tenha dúvida ou precise, ou às vezes a gente vai lá e faz campanha. Por exemplo, né, tem não só uma parceria assim na associação, mas até amizade com o pessoal de Évora. A gente todos os anos vai lá, faz mutirão também, né? E digo isso em vários outros locais também. Essa partilha é importante, ter esse apoio também, porque isso é tudo muito lindo, mas para a nossa vida real não é nada fácil trabalhar com isso. Porque a gente tem, como eu disse, a gente tem às vezes muito ataque do público em geral, porque lá não estão educados, não têm consciência do que é a esterilização pediátrica, da importância, que isso não é nada de mal, que os bichinhos não vão ter problema nenhum. Então a gente sofre muito ataque por aí, também de muitos colegas que não só criticam o fato da gente fazer a pediátrica, mas da gente fazer baixo custo ou gratuito, né? Enfim, e às vezes pode ser bastante duro, né? A rotina tem aqueles dias em que você tá cansado, você fala, gente, eu me esforço tanto, faço tanto e parece que, né, as coisas não acontecem, eu não consigo ver resultado, né? Mas aí é bom ter um amigo, alguém assim que trabalha nisso e que entende a gente, né? Que fale, não, é isso aí. E realmente, apesar da gente ter essas fases em que parece que tá tudo parado, tá tudo indo para trás e que ninguém reconhece, que nada disso parece resultar, mas sim, a gente tem que pensar mesmo lá no global e ver quantas vidas a gente poupou de tanto sofrimento, né? Quanto bem a gente já conseguiu fazer, mesmo que seja pouquinho. Mas, a passar dos anos, pouquinho já vira muito, né? Eu também tenho feito sempre um pouquinho dentro do que eu posso, né? E agora até vejo gente falando, como você disse, que eu sou referência, que isso... Como assim, que eu sou inspiradora, mas na verdade é só um dia de cada vez a gente tentar fazer o nosso melhor com o que a gente tem. Também não precisa de muito. É falar, olha, eu tenho isso. O que eu posso fazer com isso? E dá para fazer muita coisa. Não, é isso. Eu acho que como é uma coisa pioneira ainda. Não deixa de ser. Por mais que esteja estabelecido em alguns lugares, a castração pediátrica ainda é pioneira em muitas partes do mundo. Porque não tem... Os veterinários não desconhecem, né? Eles não sabem como fazer, eles desconhecem o protocolo anestésico, o que eles têm que ficar atentos, não tem uma mentoria, não tem uma pessoa que auxilie a pessoa fazer. Então, há vários obstáculos, né? E é claro que também isso vai refletir na população. Se não tem gente fazendo, se não é comum, eles vão achar que isso é uma coisa estranha, né? As pessoas ficam desconfiadas. Então, todo mundo que está fazendo essa coisa em comum, sendo pioneira, vai ter uma maior resistência. Então, eu agradeço muito o que você está fazendo, Cris. E por isso que eu falo, é inspirador o seu trabalho. Porque além de você estar fazendo
você está fazendo bastante, você está super habilidosa, você faz num tempo pequeno, a cirurgia é minimamente invasiva, tem um corte menor, eles se recuperam mais tempo. E o que acontece, você está ajudando na qualidade de vida e no bem-estar desses animais, né? E além disso, você está inspirando e capacitando outros profissionais que vão ser daqui uns anos capazes de fazer 5.000 cirurgias em 3 anos, né? Então é um efeito maravilhoso. Isso começa a passar a ser comum. E por isso que a gente precisa de pessoas como você. Cris, eu gostaria que você então fizesse um resumo, né, da castração pediátrica, do seu trabalho, o que você gostaria mais de falar. E pra gente terminar então esse episódio do podcast. Ok, o que eu queria então só frisar como desse podcast, que ficasse a mensagem mesmo sobre a esterilização pediátrica, é que ela vai fazer com que aumente a taxa de adoção dos animais. Ela vai reduzir a entrada de novos animais nos abrigos, vai reduzir o abandono, vai reduzir a eutanásia, né, desses centros de recolha que ainda executam. Ela vai garantir para gente que trabalha com sede, fechar colônias, porque sem castrar filhotes a gente não consegue fechar colônia nenhuma. E lá tá, gatinhas com 4, 5 meses já vão ter ninhadas, e quando você piscou o olho, você já tem para lá 20 gatinhos a mais para castrar, ao invés de ser 2 ou 3. E você também tem com a esterilização pediátrica uma associação à ausência ou redução de várias condições com alta incidência, como tumor de mama, tumor de testículo, piometra, hiperplasia prostática benigna, e você tem um aumento significativo da expectativa de vida de cães e gatos. O único contra do que a gente vê em evidência, né, é mesmo essa associação ao aumento das lesões de ligamento cruzado e de displasia coxofemoral em certas raças, né, mas não está ainda associado, não está fechado uma relação de causa e efeito, existe apenas essa sugestão. Portanto, é muita coisa positiva e fundamental que tem que mesmo convencer quem ainda não esteja convencido de que esterilização pediátrica é algo fundamental, não só para o controle populacional, mas também para prevenir vários problemas e garantir uma vida mais longa para cães e gatos de forma geral. E a recomendação que tem sido dada de forma universal aí é do Spay by 5, ou seja, fazer antes dos 5 meses de idade. Da minha parte, olha, o que eu continuo fazendo aqui continuo querendo esterilizar muitos animais, continuo querendo que mais gente esterilize mais animais, e acho que cada vez mais é importante a capacitação mesmo, não só dos veterinários, mas do pessoal que trabalha com a gente, né? Somente como o meu trabalho aqui é muito essencialmente sede, né? A gente trabalha, digamos que dessas esterilizações desse ano, nessas 1.000 que a gente fez, para ir 80% são de gatinhos de colônia, né? É muito importante você ter uma boa equipe, um bom equipamento e ter bons protocolos, né? E muita organização para fazer, porque senão a gente corre o risco de não fazer um SED bem feito, que isso é muito genérico de dizer, mas na verdade o SED só funciona se a gente castrar todo mundo, né? Todo mundo da colônia. Isso dá muito trabalho, é preciso ter muita gente envolvida e querendo, né? E é preciso muita paciência, persistência. A gente só como veterinários castrando, a gente não faz SED. A gente precisa muito do pessoal no terreno, precisa muito dos protetores do nosso lado. E por isso eu acho que essa questão da educação e tentar unir as pessoas e não criar razão para dissidências e afastar é muito importante, né? Porque infelizmente nesse meio há muita gente com digamos, com ideias muito fixas em certas coisas,
Mas sendo mais específica aqui até nessa questão do SED, que o pessoal fala muito sobre testagem dos animais, assim, eu não faço testagem de FIV-FeLV, porque se eu começar a fazer testagem e ficar sugerindo que animais extremamente saudáveis ao olho de qualquer pessoa tenham que ser eutanasiados, essa gente não vai depois querer fazer SED com a gente, né? Eu acho que, às vezes, nós como veterinários exageramos um pouco nas coisas, né? Nessa questão da infecto-contagiosas, né? Questão dos gatinhos. É assim, eles já estão lá, eles vão voltar para lá, continuarão lá. O que a gente tem que fazer é tumultuar o mínimo possível a vida desses bichos e das pessoas. Tira, castra, devolve, dentro desse período faz o melhor que você puder por eles, né? Trata o que tiver que tratar, desparasita, né? Ou vermifuga, vacina, e mantém uma linha de comunicação sempre com os protetores, de forma a eles poderem sinalizar qualquer problema e tentar fazer de forma sempre, digamos, em cooperação. É um trabalho, a gente não consegue mudar realidades só com técnica, só com, digamos, posso ser a melhor veterinária do mundo, mas eu preciso do apoio de todo mundo, da sociedade civil, preciso dos colegas também. Essa questão do abandono, né? Ela não é uma questão exclusiva de quem trabalha com medicina do coletivo. Todo mundo tem responsabilidade nisso, principalmente quando vai indicar a idade em que aquele animal deve ser esterilizado ou não. Isso é uma responsabilidade muito grande e todo mundo tem que estar bem informado, né? Eu acho isso, estar bem informado. Se tem dúvida, podem falar com quem faz ou procurar informação em outras entidades e manter sempre, ser muito acessível às pessoas, né? Cris, você pode deixar então depois o link da ARPA com a gente? A gente coloca também todas as suas informações no podcast, no episódio? Tá bom. Ótimo. E aí as pessoas podem acessar e ver o trabalho que você está fazendo aí em Portugal. Sim, e qualquer dúvida que tenham, também podem escrever, né? Aqui eu deixo o e-mail também, eu não tenho problema nenhum em esclarecer dúvidas. Ótimo, Cris. Quaisquer que sejam, né? Portanto, estamos E quem aí. quiser, deixa o comentário aqui, a gente também depois vê o comentário e fala com a Cris, e também deixa o e-mail dela no episódio. E muito obrigada, Cris. Olha, continue assim, continue com o seu trabalho. Eu agradeço demais a sua participação aqui nesse podcast sobre castração e castração pediátrica. E muito, muito, muito obrigada, Cris. E saiba que você inspira muitas pessoas. Não deixe de lembrar disso, tá bom? Obrigada, um beijo, Isabelle. E um abraço enorme para você, E obrigada, Cris. a todos que vão ouvir esse podcast também. E que fiquem mesmo com mais energia e vontade de trabalhar. Porque é preciso muita gente boa para a nossa corrente do bem, né? Tentar ajudar o máximo possível esses bichinhos, porque não tá nada fácil pra gente, pra eles também não tá, né? Desde essa história da pandemia, as coisas têm ficado muito mais difíceis, portanto, não há tempo a perder, não. Temos que arregaçar as mangas e fazer o nosso melhor, mas fazer de forma inteligente, né? A esterilização pediátrica é uma forma da gente fazer muito mais com os recursos que a gente tem. Ai, obrigada, Cris. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Veja também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima! This is an Emma Savo production.